Voltando no intervalo, eu não vou tentar resumir a conversa e a discussão até aqui, mas ela deixou, no que vocês estavam conversando ao final, ou estávamos todos nós conversando ao final do último segmento, é o seguinte: qual é a situação que a gente enfrenta do ponto de vista do Brasil? Temos mais capacidade de fazer valer aquilo que a gente acha que está explícito ali, nos discursos do Lula, nas posturas das nossas diplomatas, é o seguinte: mudar a ordem internacional. Nós não gostamos da ordem internacional. A gente acha que a atual ordem internacional nos prejudica, não nos beneficia. Com a China isso anda melhor, Américo? Talvez, mas eu ainda insisto nesse ponto de que o Brasil, em tese, não quer estar nem de um lado nem do outro. Tenta resistir a essa ideia. Não sei se temos tamanho para conseguir resistir isso por muito tempo e de que forma, mas eu acho que o Itamaraty é pragmático, ele entende ali quais são os limites que o Brasil tem, entende que neste ponto não tinham como parar a China e tentaram fazer o melhor limonada possível com um limão que eles receberam. E eu insisto que eu acho que eles vão continuar fazendo essa política pendular de uma hora um gesto para um lado, outra hora um gesto para o outro e tentando extrair o máximo que eles puderem disso. Eu acho que é uma política complicada, é um caminho muito pedregoso, porque nós estamos falando de grandes potências, as maiores economias do mundo e outros dentro do BRICS, como a Índia, que também é outro, provavelmente o país menos confortável no grupo e menos confortável em ver uma ascensão da China dentro do seu próprio bloco. Mas eu acho que o Itamaraty vai muito provavelmente insistir nessa situação de tentar ir para um lado e tentar ir para o outro. Eu só queria fazer um comentário sobre o que o Caio disse, da onde dentro do Itamaraty existe um consenso, que é a questão ambiental, basicamente, energias renováveis e tal. É ali que o Brasil, de fato, tem um diferencial e tem uma força e tem uma carta mais forte para jogar na diplomacia mundial. E é essa carta que deveríamos usar de uma forma mais dinâmica, talvez, de uma forma mais contundente, vamos dizer, porque ali é que o Brasil tem, de fato, algo a dizer, algo a comunicar e algo a defender. O que o Américo está sugerindo, Hussein, é uma pergunta fundamental. Se a gente tem ideia, nós, Brasil, qual é o do nosso lugar no mundo? Infelizmente, eu sei que isso dá vários seminários acadêmicos, mas a sua resposta precisa ser curta. Bom, eu acho que o Brasil primeiro precisa definir qual é a sua estratégia no mundo para definir que lugar que quer ter no mundo, não é? Qual é o lugar do Brasil no mundo? Segunda coisa, se o Brasil quiser mudar a ordem internacional, primeiro precisa fazer essa abordagem com realismo e com pragmatismo. E me parece que a política externa atualmente, ela padece de certo coeficiente de pragmatismo e padece também de certo coeficiente de realismo. Então, olhando para essa equação, e sendo muito objetivo, o Brasil tem interesses difusos, interesses complexos, interesses multidimensionais, que repousam em diversos continentes. E a gente precisa encontrar o equilíbrio entre esses interesses. Mudar a ordem internacional em que direção? A favor de quem? Contra quem? Em benefício de quem? Essas perguntas precisam ser respondidas. Então, me parece que essas perguntas não foram respondidas e não estão sendo respondidas. Querem mudar essa ordem em quanto tempo? Então, transformar a ordem internacional não é algo que se dá em 4 anos de governo, não se dá com a expansão dos BRICS, não se dá com uma recompra novamente de um terreno na Lua em 2 parágrafos, numa declaração final dos BRICS, porque basicamente... Terreno na Lua que você está falando é um assento permanente do Conselho de Seguridade. Isso é uma recompra... Deixa eu só colocar, porque eu estou chegando no final do nosso tempo, o Lorival nessa mesma questão, Lorival. Quer dizer, nós estamos abordando aqui uma questão fundamental para qualquer país, mas especificamente o nosso. Nós estamos sendo capazes de responder a essas perguntas que o Hussein acaba de colocar? O que a gente quer ser? Como que a gente quer ser? Em que prazo de tempo?
A discussão não existe, né, no Brasil, então a gente, o que a gente ouve é um monólogo, né, do presidente Lula, que tem um caráter de revanchismo, né, assim, de revisionismo, né, e sem que coloque algo plausível no lugar, porque o mundo, a ordem internacional, assim como o Itamaraty, não é uma democracia, né? Nenhum país cede poder em troca de nada. Aliás, quem está fazendo isso neste momento é o Brasil, sob o governo Lula, ao ceder poder nos BRICS, né? O seu peso específico nos BRICS, em troca de um assento permanente ao qual todos nós sabemos que a China não deseja. Vamos ser um pouco realistas. O Brasil quer participar da transformação da ordem internacional e quer ser membro permanente do Conselho de Segurança. O Brasil não conseguiu nem recriar a Unasul. Daniel. Pegando carona no raciocínio do Américo, se o Brasil vai atuar com uma certa pendularidade entre dois eixos geopolíticos e geoeconômicos tão relevantes no Novo Mundo como Estados Unidos e como China, o Brasil precisa ter parceiros, porque é grande, mas não grande o suficiente para ter um papel neste cenário tão dividido. Para isso, precisa ter alianças aqui na América do Sul e não tem conseguido até agora, neste novo governo, atrair os parceiros sul-americanos e precisa se aliar mais à União Europeia. Thaís, e o seu poder de síntese? O Brasil é um país extremamente fechado. Eu sempre fico focada na economia, né? O Brasil é um país extremamente fechado, vai continuar fechado. Na prática, a única coisa que pode acontecer no curto e médio prazo, depois dessa cúpula, é negociações em moeda chinesa para comércio internacional, restritas a garantias e financiamentos dos tesouros dos países. É só. Caio? Bom, vamos ver. Aquela manchete para acabar o programa. Manchete. Lula, Biden em setembro, acho que vai reforçar ou fragilizar muito do que a gente pensa de política externa. O caminho desses dois encontros acho que são cruciais e vão dialogar muito com tudo que a gente falou aqui. Eu quero começar os meus boa noites e agradecimentos pelo Américo, de madrugada. Muito obrigado, Américo. Um enorme prazer tê-lo aqui conosco na roda. Volte sempre, de qualquer outro lugar, não só aí do sul da África. Daniel Rittner em Brasília, obrigado, boa noite. Fazendo agora pela ordem, o Lorival, muito obrigado. Thaís, Caio, muito obrigado pela disposição de participar aqui na bancada, Hossein Kaluti. Muito obrigado. Boa noite, termina aqui essa edição do WW.